eu falava, bom, eu quero muito ter um filho, se um dia Deus, né, achar que eu tenho que ter um filho com síndrome de Down, com autismo, com deficiência intelectual, qualquer coisa que seja, que Deus me dê forças. Bom, tive o Nicolas alguns anos depois, o Nicolas veio com autismo, e com deficiência intelectual, e eu me preocupava muito com a sexualidade. Quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos, para 6 anos mais ou menos, ele acordou de um soninho que ele tirou à tarde, assim, eu e meu marido estava assistindo um filme, né, e ele estava deitado com a gente, no meio da gente, assim, na cama de casal, aí a gente aproveitou que ele cochilou e assistiu um filme. Quando ele acordou, ele se tocou e você, pela expressão dele, ele era não verbal, mas pela expressão dele, a gente viu que a hora que ele pegou no pênis, ele gostou. Aí ele olhou assim, eu falei, é gostoso, né, meu amor? Mas, ó, não pode mexer aqui na cama da mamãe. Tem que ser lá no seu quarto. Não é legal, papai? O papai eu já tinha conversado com o Alexander, né? E a gente começou a falar para ele que não tinha problema mexer, mas tinha que tomar cuidado para não fazer dodói e que tinha que ser no quarto dele, nunca no quarto da mamãe. E a mamãe não podia ver, porque ele também não via a mamãe mexer. Então a gente começou a fazer muito natural. Então, tentando encurtar a história, a gente deixou com o Nicolas muito natural. É assim, a mamãe também mexe, o papai também mexe, mas ninguém vê, não pode. Você já viu alguém mexer? E ele ficava olhando, então, porque não pode. E no mercado, papai pode mexer no supermercado? Porque a gente ficou sabendo de coisas horríveis também. Aí o Alex, não, você pode ver, mamãe, quando a gente vai ao mercado, eu nunca ponho a mão. Eu falava, eu também não. Então, a gente foi se dando de exemplo e foi fazendo natural, mas dizendo para ele que, assim, é natural, mas não é público. Então, a gente tinha que saber passar essa mensagem para ele, né? Para a gente deu super certo, aí conforme ele foi crescendo, a gente foi explicando cada etapa, aí ele começou a verbalizar, a gente foi conversando mais com ele, com cerca de 9 para 10 anos a gente foi explicando para ele sobre masturbação, para ele não fazer em excesso e não sei o quê, depois a gente explicou para ele o que era ejacular, como queria ser a ejaculação, que não era para ele ter medo, e a primeira vez que ele ejaculou foi no dia 2 de abril, que é o dia do autismo, aí ele saiu do banheiro meio assustado, e eu falei, não tem problema, você vai lá agora, você toma um banho, sem problema nenhum. Ele falou, tá tudo bem mesmo? Eu falei, tá tudo bem, meu amor, ótimo, isso acontece comigo, acontece com o papai, acontece com qualquer um, tá tudo certo. E aí ele foi tomar banho, eu falei, depois a gente conversa quando você sair. Aí ele saiu do banheiro depois, ele falou, a gente tem que conversar? Eu falei, a gente precisa conversar sim, mas é super tranquila a nossa conversa. E expliquei para ele que se ele não era para ele ficar fazendo o dia inteiro, que podia fazer mal, que podia esfolar, que podia, porque realmente a gente conhece um monte de criança com autismo que se machuca. E aí a gente comprou lencinhos umedecidos, né? Esses lencinhos de bebê. E aí falou para ele, ó, se você for fazer mais de uma vez por dia, então você vai limpando tudo e agora você toma banho aí a hora que você acordar e toma banho na hora de dormir também. Então ele mudou para 2 banhos no dia, o que não é muito saudável tomar 2 banhos no dia, se for com muita frequência. Uma vez ou outra que você tomar 2 banhos, tudo bem. Tomar 2 banhos por dia, todos os dias, você acaba fazendo mal para a sua pele, para o seu cabelo, para o seu sistema de defesa, uma série de coisas, não é interessante. Então, nessa época, ele começou a tomar 2 banhos por dia, e a gente ensinou ele a se limpar. Então, com ele correu tudo muito normal. Hoje, ele quer casar virgem, uma escolha que ele fez, a gente não colocou isso na cabeça dele. A igreja que a gente vai também não fala de sexo abertamente. A igreja que a gente vai é uma igreja tradicional, então não tem, assim, palestras sobre sexo e tudo mais, tá? Eles deixam isso a cargo da família para ensinar. E nunca em casa eu e o Alex, a gente falou assim, ó, tem que casar virgem, o certo é ser heterossexual, o certo é casar, a gente nunca disse nada, né, mas ele escolheu casar virgem, a orientação que ele tem, né, é ser heterossexual, ele não sente desejo por homem, só sente por mulher, a gente já conversou também isso daí com ele, né, então, essa é a orientação sexual dele, essa é a vontade dele de se casar um dia e casar virgem, e assim por diante, é isso. Mas é difícil, é porque hoje a gente ainda tem uma dificuldade nas famílias, é um tabu ainda, né? Conversar sobre isso. Isso é muito sério, porque aí chega um menino lá com 20 anos de idade, 18 anos, 20 anos, e não tá entendendo nada, porque é biológico, né, gente? Vai chegar essa fase. E aí entram essas questões comportamentais de quantidade, intensidade, aí pode acontecer problemas de machucar mesmo. Sim. E aí tem que entrar com as intervenções comportamentais. E também essa questão que eu acho que preocupa muito os pais é de fazer em público, né? Porque não tem esse filtro social. Muitos autistas, né, dependendo do nível, não tem esse filtro social. Então é muito importante
explicar, falar da forma que você falou mesmo com o Nicolas, né? Não pode fazer em ambiente público. E ainda, até as pessoas que falam bastante de sexualidade, ainda hoje em dia falam que o ideal é falar que o lugar correto é o quarto, porque é mais pessoal. Sim. Porque se você fala que é o banheiro, às vezes ela vai no banheiro público, no banheiro da casa Isso, né? Então, acho que falar que o quarto é o lugar ideal. Em casa a gente ensinou pra ele que era no quarto e no quarto dele, porque senão o meu quarto também serve, né? Também serve, exatamente.